diagnóstico e superação. Seja bem-vindo. Para que se possa receber os recursos necessários do jeito certo e na dose certa, devemos nos conectar e entender como os pensamentos e sentimentos nos atingem. Assim como não há como se prescrever uma medicação sem uma anamnese e diagnóstico adequado, não há como se aprender a lidar com os pensamentos e sentimentos negativos sem encará-los e compreendê-los. O interessante é que logo no começo do processo de diagnóstico desses pensamentos e sentimentos, apenas com a aproximação deles, eles já começam a perder força e a nos incomodar menos. Um dos principais erros que as pessoas cometem com muita frequência é o instinto de fugir dos pensamentos e sentimentos que geram incômodos. Mas a pior forma de resolver um problema é fingir que ele não existe. Quando surge o medo, a culpa, a raiva, o sentimento de frustração, inferioridade, incompetência, desprezo, cobrança, desvalorização, insegurança ou outros que geram incômodo, a reação mais comum é a de fuga, de se evitar o enfrentamento desses sentimentos e pensamentos. Discordo do dito popular que diz que o tempo é o melhor remédio para tudo. Diga isso para um dente cariado. Quanto mais tempo passa, maior a cárie fica. Quanto mais precoce é o diagnóstico de uma doença, maiores são as chances de cura e mais facilmente ela será tratada. Às vezes, me deparo com pessoas que carregam esses sentimentos autodestrutivos, como a culpa, o medo, a raiva, por muitos anos e até décadas, tão acostumadas com eles que nem percebem, ressignificando a origem do problema. É bastante interessante ir além dos pensamentos e sentimentos, que inicialmente são identificados. Buscar aprofundar sobre a origem deles. 2. E também sobre o momento na história da sua vida em que aprendeu a se sentir daquela maneira. 3. Para ressignificar aquela experiência traumática ou frustrante. Esse ponto é algo que pode levar um tempo maior para se desenvolver e que, em alguns casos, você não vai conseguir se lembrar sobre o item 3, o momento da sua história de vida em que aprendeu a se sentir daquela forma. Então, perceba claramente esses 3 níveis. 1. Sentimento inicialmente identificado. Exemplo, raiva ou medo. 2. A origem do sentimento. Por que você se sentiu assim? Qual a origem da raiva ou do medo? Você se sentiu desprezado, desrespeitado, desvalorizado e isso gerou a raiva? Você se sentiu incapaz, inseguro e isso gerou o medo? 3. Quando no seu passado você aprendeu a reagir assim, a se sentir assim em situações similares? Quando na sua história houve uma situação em que existiu a sensação de desprezo, desrespeito, desvalorização, incompetência, incapacidade ou insegurança? O ideal é conseguir chegar ao 3º nível e, como visto anteriormente, e com os olhos fechados, voltar no momento do passado, onde houve a experiência frustrante ou traumática, e se conectando as boas-vindas
aos pensamentos e sentimentos e se conectar com os 5 recursos da imunidade emocional, para que aquela situação seja definitivamente superada e ressignificada, perdoando-se e perdoando as outras pessoas, se necessário, aprendendo com o que ocorreu e deixando o passado no passado. Agora, tente identificar abaixo os medos e desafios que o colocam à prova. Talvez se identifique com alguns e fique muito à vontade para passar para os itens que mais lhe chamem a atenção. Medo de falar em público, glossofobia. Muitas pessoas sofrem com esse medo e perdem muito na vida pessoal e profissional pela falta de capacidade de se expressar em público, de comunicar suas ideias para serem notadas pelo mundo. Tenho que registrar aqui o meu agradecimento a 2 mestres, dos quais tive a honra de receber orientação preciosa sobre oratória, Carlos Conce e Ricardo Nogueira. Ambos me guiaram na superação da timidez, da insegurança e no desenvolvimento das habilidades necessárias para que eu conseguisse encontrar o prazer e o sucesso em falar em público. Em todas as minhas palestras, lembro-me dos seus ensinamentos e percebo que foram aprendizados simples, porém extremamente relevantes. Imagine que vai fazer um discurso para milhares de pessoas daqui a alguns minutos. Como você se sente? Considere que esse discurso é sobre algo que domina e teria bastante facilidade de escrever ou falar com uma única pessoa sobre isso. Agora, imagine que a sua apresentação para milhares de pessoas será daqui a 2 minutos. Que você já está no auditório, que a cerimonialista já começou a ler o seu currículo e o convida para ir ao palco. Pergunta de ouro: como você se sente? Imagine-se caminhando em direção ao microfone e perceba todos o olhando. Como você se sente? Em cada sentimento identificado, basta dar as boas-vindas e usar os 5 recursos da imunidade emocional para aprender a dominá-los. Fé, confiança, segurança, tranquilidade, calma, senso de propósito maior da sua ação. Colocar a sua vida nas mãos de Deus, se assim você acredita. Paciência, tudo no seu tempo. Se não gostarem do seu discurso, paciência. Paz de espírito, equilíbrio inabalável. Ainda que eu esteja em uma guerra, decido me manter em paz. Autovalorização. Eu sei quem eu sou. Eu sei o meu valor. Eu sou o dono da régua que me mede. Aquilo que as pessoas pensam sobre mim não muda em nada a minha vida. Gentileza. Eu não preciso ser perfeito. Ninguém é. Concentre-se apenas em relaxar, curtir o momento e fazer o seu melhor. Talvez seja necessário intensificar a conexão com algum recurso até que todos eles estejam bem fortalecidos em você, de forma suficiente a manter o seu equilíbrio interior. Ciclos de treinamento vivenciado mentalmente, passo a passo, a situação de falar em público, em uma reunião ou em uma apresentação. No primeiro ciclo, as pessoas têm medo ou dificuldade de falar em público. Relata que sentiram medo. No segundo ciclo, depois das boas-vindas aos sentimentos e o uso dos 5 recursos, elas já estão mais calmas. Na terceira rodada, começa a aparecer a confiança para enfrentar e superar aquele desafio. Na quarta rodada, já vem o ânimo,
o desejo e a vontade de apreciar aquele momento. Na quinta vivência mental daquela situação, aparecem a alegria e o entusiasmo de fazer um discurso da melhor forma possível.